verdades da nossa doutrina de luz. Hoje nós vamos para a nossa segunda aula do estudo sistematizado da doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nessa segunda aula, hoje nós vamos falar sobre o prefácio do Espírito de Verdade que consta no Evangelho. Para nós falarmos então desse prefácio, começo primeiro falando quem é esse Espírito de Verdade. Nós vamos conhecê-lo no dia 25 de março de 1856. É isso que tem nos manuscritos de Kardec. Kardec fala assim, que uma noite, onde ele estava mexendo nos seus documentos, preparando as documentações, as psicografias do Livro dos Espíritos, ele começou a ouvir pancadas no seu lar. Ele disse que ele foi procurar o motivo dos barulhos, da pancada, se era alguém batendo na porta, e ele não encontra ninguém. No outro dia, tinha sessão na casa espírita. No dia 26 de março, ele chega na casa espírita e conta o que aconteceu. E na reunião, aí ele diz assim: será que alguém poderia me dizer o que estava acontecendo, se era espiritual? Aí as meninas dizem assim: sim, era um espírito que é seu amigo. Mas você pode perguntar diretamente para ele o que ele queria, porque ele está aqui. E aí Kardec pergunta que ele quer saber o que esse espírito quer. Aí o espírito responde que é um espírito amigo, que veio auxiliá-lo, que era um amigo familiar, e que ele poderia ser chamado de a verdade, e que ele estaria com Kardec 15 minutos por dia para auxiliá-lo nos direcionamentos que ele precisasse para o Livro dos Espíritos. Na conversa então que discorre entre Kardec e o espírito denominado a verdade, Kardec questiona por que esse espírito esteve presente na casa dele e fazendo os batuques, os barulhos. E aí a verdade responde: é porque eu não gostei do trabalho que você está fazendo. Kardec então, intrigado, diz que ele estava escrevendo o Livro dos Espíritos. Você não está gostando do livro todo? Ele diz: não, só do capítulo que você escreveu ontem. Ele não manifesta a doutrina dos espíritos. Não é isso que quer dizer, Mas volte para sua casa, leia-o novamente e você vai encontrar o erro. E a partir deste momento, então, que a verdade acaba se fazendo visita frequente para Kardec, o direcionando para o desenvolvimento dos livros e também de toda a doutrina espírita. Então, em suas psicografias, ele se denominava como a verdade. Kardec, então, o chama do Espírito de Verdade. E eu achei isso uma coisa incrível, o nome que esse Espírito se fez ser, se fez apresentar. Por quê? Por causa que Kardec tinha que sempre ter o lado racional. E vocês imaginem, um espírito chamado verdade. Isso nos faz questionar sobre os acontecimentos da vida, não é mesmo? Tudo que nós fizéssemos ou que Kardec fizesse, ao olhar para aquilo que ele tinha construído, ele teria que se questionar: é essa a verdade? Essa é a razão? É verdadeiramente esse o entendimento? Então foi de uma nobreza, um carinho e um cuidado imenso que esse espírito teve para que Kardec não se perdesse
nessa doutrina de luz e verdadeiramente cumprisse ao qual aquilo que ele foi destinado. Agora então que nós sabemos quem é o Espírito de verdade, vamos então ler o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós os convidamos ao divino concerto. Que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam e num hino sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos juntos de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizei, do fundo de vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Espírito de verdade. Iniciamos então o entendimento. Os Espíritos do Senhor são todos os Espíritos. Todos nós, segundo o Evangelho, segundo o Livro dos Espíritos, todos nós somos irmãos em humanidade, filhos do mesmo Pai, do mesmo Criador. Então isso quer dizer todos nós, que são as virtudes dos céus. Aí ele já começa a classificar que entre todos esses espíritos há uma hierarquia de espíritos que eles já têm todas as virtudes, ou seja, os espíritos puros, né? Como um imenso exército que se movimenta, ou seja, como que é a formação de um exército? Existem cada um fazendo uma tarefa, aqueles que são linhas de frente, cada um tem uma função, mas sempre tem aquele que é a voz de direcionamento. Sempre tem um comando, esse comando é Deus. Então há um movimento de exército, que significa que é um movimento totalmente arquitetado, um movimento que tem toda uma estrutura, não tem nada perdido. Todo movimento de Deus, ele tem todo uma estrutura de observação, de entendimento, que talvez nós ainda não compreendemos. Mas os espíritos de luz, esses espíritos puros têm total compreensão. E ele diz, espalham-se sobre toda a face da terra. Aí nós vemos o que Kardec traz, quando ele fala que no Livro dos Médiuns, que teve toda uma estrutura organizada dos espíritos para que pudesse haver a compreensão dessa doutrina que se tornou o Espiritismo. Que ele fala, que em várias partes do mundo os espíritos começaram a comunicar, começaram a fazer movimentos de aparecimento com aqueles que viam, que ouviam, numa coisa muito ordenada. Não foi assim em um lugar específico, já querendo nos mostrar que tinha toda uma arquitetura, todo um plano, que nós no âmbito material não tínhamos qualquer compreensão, mas que Kardec foi perceber bem depois,
né, que tinha toda uma estrutura dos espíritos. E é exatamente isso, né, que eles trazem aqui, que pelo comando de Deus, pelo comando que estava acima deles, dos espíritos puros, eles vieram para a Terra e se espalharam em vários locais, né? E ele nos fala assim: semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Por quê? Porque eles são incontáveis, são numerosos. Nós pegamos essa parte, esse entendimento, quando na primeira parte da Bíblia, né, no Primeiro Testamento, que pai Abraão sai de dentro da sua casa e o anjo diz para ele: olhe para o céu, conte as estrelas. E aí pai Abraão diz que não é capaz de contar. E aí ele fala: essa é sua família, essa toda a sua descendência, né? São estrelas no infinito. Ele não quis dizer nesse momento dos filhos materiais, mas ele quis dizer de toda uma descendência espiritual, de toda uma estrutura que viria para que nós, espíritos aprendizes, pudéssemos ter a compreensão da verdadeira vida, do verdadeiro sentido da nossa existência. Então e novamente Espírito de Verdade faz essa referência das estrelas, né? Prefaciando o Evangelho, para que nós pudéssemos ligar com os ensinamentos da Bíblia, dizendo que tudo está interligado. E ele diz assim: eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Que é necessário, né? Principalmente porque era uma época em que veio a razão, depois de muito tempo de materialismo, onde veio o iluminismo, que filosoficamente a compreensão que se tem da vida começa a ter um leque muito maior, né? Mas que é necessário que nós compreendêssemos que a vida na matéria não é tudo. Era então chegado um momento que nós tínhamos uma maturidade espiritual, uma maturidade intelectual de diversas vivências pretéritas, para que nós pudéssemos compreender, né, o verdadeiro valor e sentido da existência. E aí ele fala: para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Dissipar as trevas da nossa própria ignorância, né? Nós vivemos numa escuridão quando não permitimos que a luz divina, né, que cita no Livro dos Espíritos, que a centelha divina está em nós e que ela precisa, essa chama precisa desabrochar, ela precisa cada vez mais aumentar. Isso faz-se com o quê? Com a compreensão, com o entendimento, com a mudança da moralidade, porque não basta apenas entender, é necessário também modificar-se. E quando ele fala confundir os orgulhosos, que são aqueles que acham que entendem de tudo, que já sabem de tudo, que não há nenhuma outra explicação, e é exatamente isso que ele traz, porque eles se questionariam: mas como é assim? Se eu vejo dessa maneira, como é que pode ser desse jeito? Essa é a confusão do espírito, que, perdido ainda na sua ignorância, não admite a verdadeira verdade, mas sim a sua própria verdade, não é? E ele fala então de glorificar os justos, né? Porque pela visão material, devido a tanto sofrimento, tanta dor, tanta diferença que ainda há no nosso orbe, devido a tanta ganância de uns, inferioridade de outros,
muitos em sofrimento, enquanto tantos outros poderiam auxiliar, ele vem falar, né, que Deus está vendo e que a vida na terra, ela é apenas uma passagem, e que aquilo que os homens não percebem e não modificam, Deus modifica. Pode ser não nessa existência, mas na verdadeira existência, que é no plano espiritual. E ele continua nos dizendo: as grandes vozes do céu ressomam como o toque da trombeta, e os coros dos anjos se reúnem. Por quê? Gente, espírito de luz, espírito que chegou à sua perfectibilidade, todos eles têm o mesmo entendimento, a mesma compreensão. E é por isso que eles se reúnem numa só voz, né? Os anjos, que são verdadeiramente os espíritos puros, na mesma voz de entendimento, de compreensão, de sentimento, de vibração. E ele fala que eles estão convidando a cada um de nós, espíritos imperfeitos, né, a esse divino concerto. Que nossas mãos tomem a lira, que nossas vozes se unam nesse hino sagrado. O que ele quer dizer para nós? Que mesmo através das nossas diferenças morais, intelectuais, culturais, nós somos capazes de mesmo assim fazer uma canção harmoniosa. Ele está querendo dizer para a gente que apesar das diferenças, né, em termos de evolução espiritual, todos nós somos capazes de cantar, de fazer parte desse hino do universo, né? Se a gente o quê? Sair da nossa condição do eu, né, do ego, e pensarmos em fraternidade, como espírito aprendiz, né, como espírito que veio nessa terra para progredir, né? E aí ele diz que esse hino ele vibra de um universo a outro, ou seja, que todos nós estamos conectados, né? Vibracionalmente nós nos conectamos de um lugar a outro, que nós assim, em nossa ainda falta de entendimento, achamos que nós estamos conectados ao nosso próprio umbigo apenas, né? Mas ele diz que não, que nós estamos conectados com todo o universo e não só com esse, né? E ele fala: homens, irmãos amados, estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros. Ou seja, né, o que ele quer dizer é que Deus, mesmo apesar de nossas falhas, de nossa inferioridade, de nosso momento, Deus ampara, nos abençoa e nos direciona. Que nós nunca estamos sozinhos, né? Que há uma pleiade de irmãos preparados que vieram para nos direcionar nessa autodescoberta do espírito imortal. E ele finaliza dizendo, né? E que fazei do fundo do coração a vontade do Pai que está nos céus, para que quando você diga Senhor, Senhor, você verdadeiramente possa entrar no reino dos céus. O que é isso? Né? Para que a gente não peça apenas para Deus, Senhor, Senhor, que a gente clame por Ele apenas no momento de desespero, de angústia, para que Ele faça a nossa vontade, daquilo que nos desespera a alma, que nos torna, por vezes, angustiados, né? Ele diz que não, né? Porque se a gente ouvir verdadeiramente a voz do nosso coração, a gente chamará Senhor, Senhor, para dizer: Deus, eu estou aqui, eu sou fiel a você, e eu sei que o Senhor fará o melhor por mim. E quando eu clamar por Ele, vai ser porque verdadeiramente eu o clamo para agradecer pela minha existência, pelo aprendizado adquirido, pela oportunidade divina,
de tudo aquilo que eu tenho passado. Então, Espírito de verdade nos dá uma lição do que verdadeiramente o Evangelho vai nos mostrar, que é o caminho para a autodescoberta, que não é apenas compreender a vida após morte, é compreender a vida nessa vida. A oportunidade que eu estou tendo de, nessa roupagem, fazer o melhor para me autodescobrir, para me reformar, para ser um espírito melhor do que ontem. No nosso próximo encontro, nós vamos falar de Allan Kardec, quando ele fala quais foram os motivos para ele escrever essa obra. Até o nosso próximo encontro. Que Jesus nos abençoe.